Bom dia, turma boa do canal Ave Mais. Um grande abraço para todos vocês ligados aqui no Acorda Vascaíno. Oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira aqui do canal Ave Mais. Quer ganhar um dinheiro? Mas de forma recreativa, tá, gente? Sem estresse, sem nada, para você se distrair. Tem um monte de jogo por aí. Campeonatos de Série A, Série B, Série C, Champions League, tivemos Barcelona e Bayern de Munique. Enfim, tem muito jogo, tem outros campeonatos, tem outros esportes. Venha com a 1xBet, no primeiro comentário você tem um link, você faz o seu cadastro, coloca lá todos os seus dados direitinhos, você se habilita e na sua primeira aposta você usa a palavra Ave Mais para dobrar. E aí você faz um aporte de R$50, por exemplo, vai para R$100. E aí você consegue apostar. E olha, a 1xBet paga bem, paga rápido, é uma empresa muito séria e que merece todo o seu crédito para você jogar, se divertir e ganhar o seu dinheiro. É a 1xBet, parceira aqui do canal Ave Mais. Ontem à noite, no AV News, a gente trouxe um pouco da repercussão da entrevista dada pelo ex-diretor executivo do Vasco, Alexandre Pássaro, ao jornalista Tiago Asmar, na Jovem Pan. Lá o Pássaro fez várias declarações importantes da época do São Paulo e também da época do Vasco, que é aquilo que nos mais indica, daquilo que nos mais toca. E um dos pontos que ele colocou foi simplesmente dizer de práticas que não há como nenhum torcedor do Vasco achar que não tinha. Na verdade, as práticas do Vasco são nefastas, são erradas e são quase que uma confusão com o que há na sociedade brasileira. Mas antes eu queria fazer um esclarecimento, porque ontem, depois que subiu o meu vídeo lá no News, algumas pessoas comentam quanto vocês não falam da situação da época do Roberto Dinamite, por conta de um genro do Roberto que fazia a gestão das passagens, da viagem. Bom, primeiro, só informar que o que nós fazemos nos vídeos que nós fazemos no canal Atenção Vascaínos são vídeos de informação, gente. Ali eu não dou opinião, eu não coloco opinião. Tenho aqui exatamente esse local aqui para poder dar a minha opinião, exatamente por isso. Lá apenas dou informação. E o que eu falei ontem foram apenas informações coletadas por contatos que eu tive, porque ninguém quis se manifestar publicamente, mas eu até registrei, que mandei mensagem ao ex-presidente Alexandre Campelo, porque é uma prática que vinha de gestões anteriores, do ex-presidente Eurico Miranda, do ex-presidente Alexandre Campelo. Mandei mensagem para o Carlos Leão, que era o vice-presidente de Finanças, e também para o Adriano Mendes, que era o vice-presidente de Finanças da época do Campelo, para entender. Mas, aliás, até faço o registro aqui, porque eu recebi do presidente Alexandre Campelo, do ex-presidente do Vasco, uma resposta que me disse: Flávio, não vou comentar declaração de funcionários, ex-funcionários ressentidos, não vou perder o meu tempo. Estou trazendo aqui aquilo que foi falado para mim pelo ex-presidente Alexandre Campelo. Mas o que o Pássaro fez, eu acho que a gente tem que dividir em dois aspectos. Primeiro, que é também aí uma crítica minha, eu acho que o Alexandre Pássaro é um profissional que veio para o Vasco e que não deu certo. Mas o que é o não dar certo? Porque existem sim, dentro do futebol do Vasco, algumas práticas que foram instituídas por ele, que a gente precisa ser justo, que funcionam, são os tais dos processos. Ele mesmo cita isso, de pessoas que ligam para ele até hoje, dizem: poxa, até agora está resolvido, está encaixado, está andando, desde a tua época aqui. Não há dúvida que nesse aspecto a gente vê, por exemplo, jogadores que assinaram um contrato com o Vasco, como Zeca, Marquinhos Gabriel, e que não tiveram problemas depois de botar na justiça, porque tudo foi resolvido, as questões jurídicas foram muito bem amarradas pelo Alexandre Pássaro. Então, a gente não pode criticar de maneira nenhuma algumas situações, alguns aspectos de trabalho que o Alexandre Pássaro deixou plantados dentro do Vasco. No entanto, não dá para a gente elogiar um trabalho de um profissional que não conseguiu o objetivo principal dele, que era levar o Vasco. É claro, a gente tem que acreditar que ele estava ali querendo fazer o Vasco subir. Ele teria aí um primeiro grande momento dele como diretor executivo, porque eu vi
as declarações dele no São Paulo, e ele fala de uma maneira como se ele protagonista fosse, e ele não foi. O protagonista ali aliás, ele não cita estranhamente o nome do Ricardo Rocha como diretor de futebol, cita muito o Raí, mas não cita o Ricardo Rocha. Até vou perguntar ao Ricardo se houve algum problema com o Alexandre Pássaro, faço questão de perguntar, mas ele não era o protagonista, ele trabalhava muito mais ligado ao ex-presidente do São Paulo, ao Leco. E aí ele vem para o Vasco para fazer um primeiro grande trabalho e não consegue. Ele então é incompetente naquilo que ele se propôs a fazer. Ele pode ter feito coisas boas, e aqui a gente reconhece, sempre reconhece. Acho que ele, como administrador, é bom, né? Mas infelizmente como gestor de futebol ele é ruim. E ele até se defende, porque ele não conseguia dar muita atenção aos jogadores, não conseguia dar muita atenção ao treinador, não falar muito, porque ele resolvia de manhã cedo centenas de problemas relacionados a situações que um diretor executivo não poderia resolver. Eu concordo com ele. Entendo, não justifica, porque eu acho que é você justificar a sua incompetência de não arrumar pelo menos tempo, se é isso a razão principal do fracasso de 2021 junto ao diretor executivo. Bom, eu não tinha como me dedicar mais aos jogadores, não tinha como individualizar mais o meu atendimento, ou então poder estar mais com o treinador, são até justificativas razoáveis. Mas a incompetência dele não arrumar tempo e ver que isso é mais prioritário do que outros aspectos que ele abraçou para ele, exatamente porque ele não confiava em ninguém. Ele foi extremamente centralizador, foi assim que ele mexeu em base, foi assim que ele mexeu em alimentação, foi assim que ele mexeu em viagens, coisas que, é claro, ele como gestor tem que cuidar também, mas fundamentalmente, sabendo que a ausência dele de aspectos tão importantes poderiam trazer um prejuízo, desculpe, Pássaro, você errou, você está errado. Foi errada a sua prática, por mais que justifique, porque a sua ausência no contato direto com atletas e jogadores e funcionários do departamento de futebol que são ligados ao campo, ao treinador principalmente, se isso você via que ia atrapalhar, resolvesse. E você não resolveu, você não conseguiu, você centralizou, porque você queria centralizar as informações de que os advogados do Vasco você não confiava neles, então você fazia os contratos, a alimentação você não confiava em quem dava alimentação e aí você preferiu trazer uma pessoa específica da sua confiança, você trouxe uma funcionária de São Paulo para cuidar do CT porque você não confiava em quem fazia a gestão do CT, enfim, você viveu um momento obscuro ali dentro e acho que por um aspecto eu entendo e vou comentar sobre isso aqui. Não estou tirando a razão do Alexandre Pássaro, não, porque eu sou um crítico muito forte dele pelos resultados do futebol, porque bem ou mal ele comandou o maior fracasso da história do Vasco, que foi não subir para a primeira divisão, com a aquiescência do presidente, que é tão culpado quanto. Porque Jorge Salgado, achando que as práticas eram comuns aos anos 80, 90, quando nos conhecemos e ele era diretor de seleções, não eram, mudaram muito. Mudaram demais e eu já falei isso para o presidente. Acho que ele abraçou uma causa e os pares dele já falaram isso para ele. Ele abraçou uma causa que ele não deveria, como esse ano, que está arriscado acontecer a mesma coisa, porque ele abraçou uma causa que ele não deveria. Porque ele, por exemplo, tem o Carlos Brasil como diretor executivo em 2/3 do ano, porque ele não conseguiu trazer alguém para trabalhar com o Carlos Brasil e cai no colo do Carlos Brasil uma função que ele jamais fez como diretor executivo de um clube profissional, sempre trabalhou com muita capacidade na base, mas é um desafio para ele também. E o Carlos Brasil ele é açoitado, ele é destruído nas críticas, porque também a partir do momento em que diz ok, vou seguir, também é confortável para ele, claro, uma oportunidade, mas que ele de alguma forma não consegue fazer a gestão. E quando eu vejo o Carlos Brasil, eu vejo um pouco daquilo que o Alexandre Pássaro falou. Porque uma coisa é não ser competente naquilo que se faz, não ser competente naquilo que se dispõe, porque quando você entra, você sabe a bronca que você vai assumir. E o Pássaro disse na entrevista isso, que sabia da bronca e que não se arrepende, faria tudo de novo. Mas é claro que existem dois aspectos. Primeiro, o aspecto pessoal deles. A partir do momento em que assumem, fazem parte do processo, fazem parte do alvo de crítica. Estão ali para serem criticados e deveriam, a partir do momento em que sabem do processo, tentar mudá-los. Então você dizia que não teve tempo tanto para se dedicar a treinadores e jogadores, porque você tinha que cuidar de causas menores, é um erro.
Ah, mas eu não cuido das causas menores? Delegue. Passe a confiar em alguém, coisa que o Alexandre Pássaro não conseguiu fazê-lo. Então, esse aspecto é um erro crasso deles, como é um erro crasso do Carlos Brasil nesse momento, quando ele, também sabendo que não vai ter dinheiro, apesar que o caso do Carlos Brasil tem uma pequena diferença, porque ele não foi o escolhido. Na verdade, ele acabou ficando. Então, esse é um aspecto pessoal deles. Mas o segundo aspecto que precisa ser citado é em relação à questão da operação no Vasco. E aí eu volto àquilo que eu estava comentando no início do vídeo, quando as pessoas perguntam do genro do Roberto, na época do Roberto. Bom, primeiro porque mudaram, eu não citei, porque o genro do Roberto sai depois que o Roberto sai, e a prática volta numa outra operação na época do ex-presidente Eurico Miranda, e prossegue com o ex-presidente Alexandre Campelo. Então, por isso eu não citei o Roberto. Mas a questão que envolve o Roberto, envolve essa situação, são situações que são muito semelhantes. Mas eu também gostaria de discutir isso um pouco, porque a gente vive numa sociedade em que a gente desconfia de tudo. E, às vezes, por exemplo, vamos ver o caso da SAF. A SAF, por exemplo, ela tem um profissional que está cuidando, é o cabeça, que é o Luiz Melo, e que quer fazer o seu time. É normal. Você senta no seu trabalho novo, você já foi chefe ou não, ou se você é contratado por alguém, e você vai estar num ambiente em que aqueles que são contratados por alguma afinidade, é claro que tem, não só afinidade pessoal, mas afinidade profissional. Você analisa um currículo, eu vi agora o Vasco contratou a Gisele Cabreira, que é do jurídico. Com certeza a Gisele Cabreira ela foi contratada para a SAF porque ela apresentou um currículo muito bom. Mas teve dedo do vice-presidente jurídico, Zé Cabulhões, que acha ela boa, que acha ela muito competente. É protecionismo? Se for assim, você não vai contratar ninguém, porque você contrata por boas indicações. É a mesma situação de um jogador que é contratado pelo clube e você liga para ex-treinadores, ex-preparadores físicos, ex-companheiros e pergunta deles. Eu me lembro do Igor, volante, que jogou no Vasco, lembram? O Igor chegou uma época no Vasco e também no Fluminense, em que ele era chamado de filho do Renato, porque todo clube o Renato levava, e aí começou, o Renato deve estar levando algum, o Renato deve estar tirando algum dinheiro desse cara. Não, o Renato simplesmente gostava do Igor, achava que o Igor era um jogador importante para o esquema dele, mas a gente vive numa sociedade em que você levanta sempre dúvidas, absolutamente sempre vai levantá-las. Então, se o Roberto tem o genro dele, casado com a filha dele, trabalhando na gestão, vai se levantar sempre uma dúvida, como é no caso de um político que contrata um irmão. Sempre vai ter o nepotismo. Existem empresas, quando não familiares, em que você, diretor, não pode contratar ninguém da sua família, exatamente por levantar essa dúvida. Por mais que o seu familiar seja competentíssimo, seja o último grau da competência dele, com grandes cursos, sempre vai se levantar a suspeita. Por quê? Porque nós vivemos numa sociedade corrompida, em que não se pode separar. Eu vi uma entrevista recente do Júnior Lopes conosco lá no AVCast, falando do pai, e ele não cita Antônio Lopes como pai. Ele cita, trabalhei com Antônio Lopes, porque é isso, você tem que manter uma distância, e para isso você tem até que botar de lado uma relação familiar. Você não pode chamar o seu pai de pai, porque aquilo pode soar estranho. Era o Bernardinho com o filho dele, lembra? No vôlei, que não podia convocá-lo porque protegia o Bruninho, e o Bruninho foi um grande levantador, campeão olímpico, e aí o Ricardinho, que era o reserva, reclamava disso. Então isso é comum, é extremamente comum. Mas o que o Pássaro levantou, e aí é um segundo aspecto, já falei da questão pessoal, que eu acho que a incompetência de não subir, a gente tem que sempre destacar aqui, mas é duro trabalhar dessa maneira. Vamos parar. Eles sabiam, mas é duro trabalhar. E o que ele fez nada mais foi do que descortinar uma situação que todo mundo sabe, que é o protecionismo, que é porque, apesar de ser algo que não deveria ser assim, mas o é principalmente, e vamos trazer para o nosso nicho, o nicho Vasco. A gente sabe que há muito tempo é assim, práticas e práticas assim. São advogados que são
recontratados, são pessoas amigas que estão no bolo, é o chefe da segurança que é amigo de fulano, é o cara da comida que é amigo de fulano, é o cara que faz a viagem de avião porque é amigo de amigo. É assim. Isso poderia ser comum? Poderia, se a gente vivesse numa sociedade limpa, em que não existem troca de favores. Quantas vezes você não ouviu, eu vou procurar aquele amigo lá porque aquele cara deve um favor para mim? Alguém vai dizer que não? Não sejamos hipócritas. A gente já ouviu isso aqui. A gente, quando é parado numa blitz da polícia, e eu me indigno muito com isso, a gente sempre pensa, poxa, mas aquele cara ali vai extorquir a gente. Por quê? Todo policial é assim? A gente tem que também ter medo do médico que vai nos operar, porque aquele cara vai querer ganhar mais. Se a gente não confiar, já falei isso aqui, a gente não sai de casa. A gente não faz absolutamente nada, minimamente a gente precisa confiar. E o que o Pássaro levantou, que a gente já sabia, não o caso específico, mas a gente já sabe das práticas do Vasco, descortina um clube destruído, um clube morto, em que alguém que é indicado por um conselheiro, volta a dizer, seria uma prática comum, não fosse a sociedade em que vivemos, porque isso é da confiança. Pô, o João conhece um cara da agência de viagem que é muito bom, cara. Pô, o cara faz preço legal, um cara maneiro, conhece gente pra caramba. Não seria normal contratá-lo? Mas o que a gente pensa? O João vai querer indicar alguém, o João vai buscar alguém e o João vai querer ganhar algum. E isso acontece. Mas aí a maneira como foi colocada pelo Pássaro é que se discute 16% em cima de um valor de viagem. Por que 16%? É praticamente uma agiotagem, não é um preço, não é o banco. O banco é ano, o cara cobra mês. E tem que cobrar na hora, tem que pagar na hora. Não, mas aí bota mais para frente, aí o cara cobra um pouco mais. Esse é o erro. Esse é o maior erro, é o erro crasso. Porque uma agência de viagem, e existem muitas que trabalham para clubes normais. São agências que trabalham de forma normal, estão nessa prática. Porque se você coloca um funcionário, como o Pássaro disse que existem clubes, o São Paulo, por exemplo, tem um funcionário, pode ter certeza que internamente alguém vai dizer, fulano está ganhando alguém. Fulano foi buscar ali o agente de viagem que é amigo dele, o cara da companhia de ônibus que é amigo dele. Porque sempre que você vai buscar alguém da sua confiança, vai se desconfiar. Vai se desconfiar. Por isso que é importante ter a licitação, porque aí você pega o melhor valor, a melhor proposta e você aceita. Mas os clubes de futebol, e a gente tem que trazer aqui para os nossos campos, para o nosso clube, né? Não tem tempo para isso. De fazer isso seria uma prática normal que a gente espera que a SAF faça. Porque é uma empresa que não vai querer tomar prejuízo, mas que é claro que vai contratar, por exemplo, a Gisele Cabreira, porque a Gisele Cabreira é uma ótima profissional, super analisada, entrevistada, mas que teve a indicação de alguém. O Lúcio Barbosa, que é o cara das finanças, é claro que teve a indicação de alguém, a referência de alguém. A referência, para mim, não há problema. O problema é como é feito aquilo. É como aquilo pode ser diferente, como aquilo pode ser aviltante, como aquilo pode ser protetor. E como aquilo na frente, em contratando, pode ter vantagens na operação. Esse é o erro de um país, de uma sociedade, de um mundo corrompido. Porque isso não é prática comum só aqui não, interna, é em tudo quanto é lugar. E o Alexandre Pássaro fala de algo que precisa minimamente ter uma ideia. Que bom que ele disse que na gestão do presidente Salgado cortou-se isso. Cortou-se. Não queremos mais. Acho que era uma prática normal. O presidente Jorge Salgado empresta dinheiro ao Vasco e recebe com juros. Mas aí a gente pergunta, é errado? Eu não acho. Se ele empresta, tem que receber. E como qualquer prática do mercado, quem empresta recebe. Você baixa os juros. Mas nesse caso, a agência de viagens, ela não pode cobrar um valor aviltante e não pode, ao mesmo tempo que cobra um valor aviltante, não cobrar naquele momento e cobrar mais depois. Aí está errado. Porque cobrar, ela tem que cobrar, porque ninguém trabalha de graça. Também não sejamos hipócritas. Ela precisa receber. E é normal ter um prestador de serviço. Agora, o prestador de serviço que cobra dessa forma, está errado, está muito errado. O Vasco chegou nessa situação por isso. Me lembro muito de uma ação que o Vasco está correndo aí
já há um tempo do escritório, se eu não me engano, do advogado Barreira, que tem muito dessa discussão. Ele era de uma gestão, e aí na gestão do Roberto Dinamite era para ver a questão de certidões negativas, mas aí o governo antecipou-se e esse advogado entrou na justiça contra o Vasco. E aí mudou o presidente e o novo presidente Eurico Miranda recontratou esse profissional. E recontratou esse profissional mediante um abatimento para a dívida anterior. Mas aí fez um novo contrato com um recebimento maior. Tudo sempre muito enrolado. A prática do Vasco sempre foi essa. Sempre foi assim. E aí a gente discute se vale a pena ter esse modelo. Eu não vou entrar mais nessa discussão. Não vou, porque eu vejo que não dá para a gente dar murro em ponta de faca. É a mesma coisa de você afirmar categoricamente que não, o Andrei Santos renovaria com o Vasco. O Vasco teria uma proposta de 35 milhões pelo Andrei Santos se não fosse SAF. Tá bom. A gente vai acreditar. E para concluir, eu queria falar do Alexandre Pássaro, porque foi uma crítica que eu fiz sempre ao Alexandre Pássaro, e aqui eu acho que é um conselho, eu acho que eu poderia até dar um conselho a ele é um jovem profissional, que eu acho que nessas entrevistas, por mais verdadeiras que sejam, por mais espontâneas que sejam, e eu acho que ele ajuda, né? Não estou aqui criticando, mas eu acho que ele deveria se preservar, porque ele queima muito o filme dele. E eu acho que ele não tem noção disso, porque ele faz isso e acha que está prestando um serviço, até está, mas um presidente que ouve alguém falar isso, contrata esse profissional? Não. Quando você vê alguém falando dessa forma, eu acho que ele está se expondo demais. Eu acho que ele está errado naquilo que ele faz. O que ele fala é ele que tem que assumir, mas a partir do momento em que ele fala, ele também se afasta mais do mercado, porque o mercado é assim. Agora, a gente tem que criticar o cara? É difícil, viu? Porque a partir do momento em que ele fala isso, ele está se prejudicando, porque o mercado diz, mas esse cara, antiético. Sim, mas está errado o que ele falou? Não está errado o que ele falou. Porém, como a gente vive nessa sociedade que não muda, ele tem que pensar, eu vou falar as verdades, mas não trabalho nunca mais. É o sistema que às vezes você precisa se adequar, por mais duro que seja, para que você possa estar. Porque se você não se adequar, e não é se vender, não é abrir mão para qualquer coisa, mas de repente é você sentar com o seu próximo empregador, Alexandre Pássaro, e dizer, olha, eu não trabalho assim, 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 e não se submeter, porque a partir do momento em que você se submete, como eu disse no início do vídeo, você faz parte desse sistema, você é alvo de críticas. Tente fazer diferente, porque depois sair e achar que tem razão, que é bom falar isso, pega mal, porque você fracassou, você não conseguiu ter sucesso. É estranho, é incoerente, é engraçado, é incongruente. Não é incoerente, é incongruente. Porque a partir do momento, mesmo que você diga as verdades, você não se abstém, você não se inclui no sistema. Mas se você está lá dentro e você viu tudo isso, você fez parte disso. Porque se você vence, você tem direito até de falar isso muito, mas talvez tendo perdido, não sei se é o caminho. É difícil, é um tema difícil, é um tema muito complicado, mas acho que o Pássaro deveria se preservar. Não gosto dele como gestor de futebol, acho ele fraco, acho ele ruim, acho que ele contratou mal, acho que ele gerencia mal grupos, eu acho que ele fecha demais as coisas, ele atrapalha demais, ele falou lá de uma questão de youtubers e influencers que às vezes dão... Isso é verdade. Tem muita gente que dá notícia porque perde uma situação aqui, que fala o que quer fomentar alguma coisa, que se influencia muito. Às vezes um empresário que quer valorizar um jogador. Eu concordo com ele. Mas, como ele também mesmo disse, é assim. A vida é assim. Você vai brigar contra isso ou vai tentar se adequar a isso? É um tema espinhoso, é um tema difícil. Eu gostaria até um dia de poder conversar, até com o próprio Pássaro, pessoalmente, não no ar, porque eu acho que são temas que
Eu vejo nele muita capacidade, eu vejo nele muita competência em muitas coisas, mas acho que talvez a juventude, a inexperiência de 10 anos trabalhando somente nisso, tragam a ele um ônus que ele vai carregar. E acho que ele vai carregar durante muito tempo, porque ele está se queimando no mercado, ele está perdendo espaço, ele está deixando de fazer trabalhos com essa experiência que ele está adquirindo, que talvez daqui a alguns anos ele diga: eu aprendi, eu não sou mais ingênuo como eu fui no passado. É isso. Mas que o Vasco é uma vergonha, ou sempre foi uma vergonha nisso, isso aí a gente não pode nos negar. Mas o Vasco é o espelho de uma sociedade, em todos os aspectos, aspecto político, aspecto moral. É difícil, é muito complicado. Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha no canal Atenção Vascaínos. Eu vou estar à tarde no Boletim AV e à noite eu volto no AV News, tudo lá no canal Atenção Vascaínos. Curta esse vídeo, compartilhe para os seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Grande abraço a todos vocês. Amanhã de manhã eu tô aqui.